Vamos trocar uma ideia hoje sobre o Wendel, aquele do Porto, que tem um valor estipulado já para o São Paulo depositar para liberar o cara. Estipulado na quero, eles têm que aceitar. E quero falar também sobre o Wendel do Zenit, porque surgiu uma notícia do jornalista Ekran Kunur. Eu já vou ler para vocês que o São Paulo tem interesse nesse monstro aqui, o Wendel do Zenit. Além disso tudo, já vou ler para vocês aqui, até em outro idioma e tal. Além disso tudo, o Rafael, goleiro do São Paulo, pode ir embora para o Grupo City. Now! Agora! E aí, como é que fica o Carlos Miguel? Nottingham Forest, joga no não joga, mas é do Nottingham Forest. E tem também o São Paulo fechando com o Evangelos Marinax, porventura do Nottingham Forest. Além disso, quero falar do jovem Hugo Natanael, que dois times surgiram. E ó, mais um monte, o Matheus Alves, separei um monte de assunto aqui para nós trocarmos uma ideia. Tem Pablo Maia, tem tudo que nós queremos trocar uma palavrinha de São Paulo Futebol Clube. Chega comigo então. Meus amigos, deixa o like aí, posso contar? Deixa o likeinho, vamos lá? Então tô contando então. O São Paulo, ele teve agora a sondagem do goleiro Rafael, o nosso goleiro campeoníssimo de Copa do Brasil, ele divide as opiniões entre a torcida do São Paulo, não é verdade? Essas opiniões divididas aí surge o Bahia, onde Rogério Ceni, lá com o Grupo City do Bahia, está de olho em inúmeros jogadores do São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, Nestor foi apresentado lá, Michel Araújo, idem, também foi. E ainda tem essa grande possibilidade não grande possibilidade, mas tem esse interesse do goleiro Rafael também. E o que tem de questão de verdade aqui? O São Paulo, no primeiro momento, falou: não vai levar o Rafael coisa nenhuma, Rafael é nosso e bacana. Só que, como eu fiz naquele vídeo de ontem, você deve ter visto no vídeo de ontem, o goleiro Carlos Miguel, o ex-Corinthians, os corintianos tirando sarro do cara, porque foram imagens divulgadas recentemente, viram até meme, onde o Carlos Miguel não joga há 4 meses. Lembra aquele meio que forçou a barra para sair do Corinthians? O Corinthians contratou aquele Hugo Neneca, Hugo Souza, que era do Flamengo, e o Carlos Miguel foi lá pro Nottingham Forest e não conseguiu jogar. Ele não tá jogando bola, cara. E aí o São Paulo fechando, não fechou ainda, mas fechando com o Evangelos Marinax, aquele magnata grego, bilionário, aí ele é o dono lá do Nottingham Forest e o São Paulo pode tentar fazer essa ponte, até porque não deve interessar tanto assim o Carlos Miguel para o Nottingham Forest, uma vez que o cara não joga. Então, o que você está esperando aí? O São Paulo pode agora mandar o Rafael pro Bahia e trazer o Carlos Miguel, ou trazer o Carlos Miguel sem mandar o Rafael pro Bahia? O fato é, Rafael no São Paulo joga hoje sem nenhum tipo de sombra, sem nenhum jogador na reserva. Jandrei não é jogador pro São Paulo. E a molecada da base? Nós podemos falar, Leandro, tem não sei o que, ninguém joga, né? Mas dá mais na mão do Zubeldia, que é um cara que já falou, goleiro e centroavante, ele não gosta de mexer mesmo quando ele roda o elenco. Então goleiro no São Paulo, ou o cara vem para ser melhor que o Rafael, ou para vir para ser reserva, é melhor nem vir, porque male vai jogar, hein? Acho que nem joga no Tricolor Paulista. E aí tudo bem. Agora outro caso que chamou muita atenção dos São Paulinos aqui foi o do Hugo. Surgiu na mídia notícia de que o Zubeldia teria dado o aval e dito: São Paulo, o Hugo, volante, eu quero no time principal. E isso pra mim entra assim no ouvido como se fosse a minha mão inteira assim. Não cabe. Não cabe no ouvido você ouvir uma coisa dessas, porque não faz nenhum sentido. Como que o Hugo, volante da base, vai jogar com o time principal do São Paulo? Para começar, Pablo Maia voltou. Segundo, Luiz Gustavo renovou. E aí eu tô falando só de camisa 5, tá? Não vou nem falar do Lisieiro, Marcos Antônio, Bobadilha, Alisson, nem vou falar desses caras. Santiago Longo é uma opção que não deve ir embora do São Paulo agora, também camisa 5, já é o terceiro do elenco. Na equipe de base, o Ibali havia se destacado na copinha do ano passado, essa eu assisti inteira, de cabo a rabo. O Ibali, ele se destacou melhor, mais do que o Negrutti. O Negrutti, que era o titular da vaga, ele não se destaca no nível do Ibali. Aí o São Paulo, ao invés de pegar o Ibali e falar, Ibali passou à frente do Negrutti, vou trazer o Ibali pro time principal, ou deixá-lo como titular da equipe de base, o São Paulo empresta o Ibali pra Inter de Limeira. E foi embora. Aí agora, o Negrutti, que
entre altos e baixos na equipe de base, ele em tese foi desbancado pelo Hugo e o Hugo vai vir para o time principal para ser quarta, quinta opção de primeiro volante do tricolor. Não faz o menor sentido. O São Paulo tem sim o plano de até fevereiro ir dando uma vendida boa, vender outros jogadores agora da equipe de base nessa linha de recuperar o cofre do tricolor. Aí eu acho bacana. Então o Hugo jogar um pouquinho no Paulista, já com essa tentativa de promessa de vender o cara, acho que fica legal sim. A mesma coisa se aplica para Matheus Alves, o meia da equipe de base que já está jogando muita bola. Esse aí, diferente do Hugo, ele não é volante, ele é meio atacante. Então ele é um jogador por si só, pela posição mais caro. É a mesma coisa do Rian Francisco, que é centroavante. O cara, quando é atacante e meia, ele realmente vale mais que o volante e que o zagueiro. Isso aí é prática do futebol normal, né? Salvo quando o cara é um fenômeno e tal. Aí o cara em outras posições também se destaca, mas normalmente o meia e o atacante valem mais. E o Matheus Alves despertou o interesse do Barcelona, cara. O Barcelona mandou olheiros pra cá pra ficarem de olho no futebol do Matheus Alves e deve surgir uma proposta agora em fevereiro. O Henrique Carmo deve também vir uma proposta do Bayern de Munique ou de alguns outros times. Já todo mundo que foi embora deve também vir proposta, não para o Rian ainda. As do Rian até pode pingar proposta, mas aí vai ser coisa baixinha, não é de um profissional. Mas, pensando já no profissional, o William Gomes ele deve também ter uma proposta de novo, já teve uma, ele deve ter proposta gigantesca para deixar o São Paulo. Só tô atualizando um pouco aqui a equipe de base, porque eu fiquei sabendo que o São Paulo realmente quer vender muitos jogadores a partir de fevereiro, e eu acho que isso é top, ainda mais se fechar com o Evangelos Marinax, aí pegar 600 milhões para a categoria de base para eles terem 40%. Aí o São Paulo tem os 600 milhões, fora os jogadores vendidos da equipe de base que estão entre base e profissional. Já pensou? São Paulo quita a dívida do nada em fevereiro? Não é difícil não, viu? Não é fácil, mas também não é impossível, vamos dizer assim. Meus amigos, olha aqui, ó. Deixa eu já atualizar desse Wendel, que eu acho que é bem bacana. Depois eu falo do Wendel lateral, tá? Vou colocar aqui assim. Tá vendo esse Wendel aqui do Zenit? Esse aqui é o Wendel que joga no Zenit, meio campista. Ele joga de volante, mas tem virado... I'm sorry, desculpa. Tem virado meia ali no Zenit. Então aqui ó, o jogador é o seguinte, eu até anotei. Fala aqui ó, São Paulo, esse aqui é o Ekran Kunur. É um jornalista dos mais renomados que também trabalha nesse mercado aí de transferências. É ele, tem aqueles outros lá, ó, como é que chama? Ah, depois eu lembro o nome. Mas esse Ekran Kunur eu acompanho bem, ele é um cara que acerta legal. Zenit, ele coloca a matériazinha aqui com a sirenezinha aqui, tá vendo? É alarde, o negócio é alarde. E ele põe aqui, ó, o São Paulo, o Botafogo e o Palmeiras estão interessados no Zenit's 27 years old Brazilian Wendel. Então ele fala aqui que o São Paulo, Botafogo e Palmeiras estão interessados no jogador brasileiro Wendel de 27 anos, que é do Zenit. Então ele tem 27 anos. E o que eu anotei aqui? O Wendel ele tem 27 anos, a multa dele gira em torno o valor dele, né, a multa? O valor gira na casa de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Dá 120 milhões de reais, um valor assim, caro pro Palmeiras e pro Flamengo. Pro São Paulo é impensável total. Aí ele renovou com o Zenit em agosto do ano passado. O contrato dele vai até 2028. Ele renovou agora em agosto de 24. E aí em agosto não, ele renovou em junho, acho que foi, mês 6 ele renovou. 30 de junho, isso mesmo. Ele fez 15 jogos agora, nos últimos 15 que ele fez um gol e deu 8 assistências. Então são 9 participações de gol diretas, né? Fora o resto, jogadas construídas e tal. 9 participações diretas em gol, sendo um gol feito em 15 jogos. O cara tá voando. Mas pro São Paulo, não sei se o São Paulo pegaria por empréstimo, que interesse que é esse, que o São Paulo vai bater de frente com o Palmeiras e com o Flamengo. Não tem, pra mim, informação nenhuma antes de eu ver o que o Ekran Kunur colocou aqui, que é o São Paulo interessado no Wendel do Zenit. O que nós tínhamos até agora é que o São Paulo contratou o Oscar, fica com o Oscar, Lucas e possivelmente o Luciano e o Rodriguinho para fazer a meia do São Paulo, vindo o Matheus Alves depois de acabar a copinha e o São Paulo ficar planejando ali alguma contratação tipo um Luciano Costa, tipo um
uma oportunidade de mercado, desse mercado sul-americano de meias que tem por aí, que são jogadores legais, às vezes bons, às vezes não, mas normais, né? Não é pra você chegar e falar, poxa, o Wendel do Zenit por 20 milhões de euros, isso aqui não tem nem cabimento, não sei qual que é a negociação que o São Paulo tem feito, se é por empréstimo, troca de jogador, mas o Wendel é um cara que não é baratinho não, hein? Já o outro Wendel, o nosso lateral esquerdo, o São Paulo conseguiu assinar o pré-contrato com ele, hoje é quinta, na segunda-feira o São Paulo assinou o pré-contrato com ele, então o São Paulo assinando, ficou agora pra gente que não precisa mais mandar o Moreira e tal, não precisa mandar nada, e aí o Porto falou, então demorou, vou segurar o cara aqui até o meio do ano, que é quando eles têm contrato. O São Paulo então estuda a possibilidade de mandar 1 milhão de euros. E o São Paulo teria já alertado o Porto assim, ó. Porto, eu tenho 1 milhão de euros para te mandar para você me liberar o Wendel agora. E aí o Porto vai decidir se aceita ou não. Ele aceitando, o São Paulo formaliza a proposta e faz o Pix, manda o depósito para o Porto de 1 milhão de euros e aí o Porto libera o Wendel. O São Paulo trabalha em linhas fortes aí, linhas fortes, para trazer Enzo Dias, Oscar e também o Wendel já para esse janeirão aqui, para ter os caras para jogarem direitinho já quando começar o Campeonato Paulista. Oscar e Enzo Dias já chegaram. São Paulo já viajou, ontem viajou, lançou uniforme novo. A camisa deu um buchicho danado, deu muito o que falar. E aí do nada, que deu o que falar na camiseta, o São Paulo lançou um agasalho lá, um cinza, que os caras parecem de terno. É um agasalho cinza com uma camisetinha preta, um teninhos branco, parece uma boy band. Tem uma foto lá que tá o Moreira, tá até uma molecada da base, os mais novinhos lá. Quem que eram os caras? Não lembro quem eram os caras agora. Eu lembro que tá o Moreira, o William Gomes. Tá o Moreira, o William Gomes, o Patrick Lanza e mais dois lá que eu não lembro quem são. E aí os caras estão lá, todos elegantinhos. Parecia a boy band, parecia o Backstreet Boys do São Paulo Futebol Clube. Achei legal a iniciativa, deixou os caras elegantes pra ficar transitando aí, carregando o nome do São Paulo, mas de nada parece o São Paulo. É um cinza com preto e branco, não tem nem o emblema. O emblema do São Paulo é um símbolozinho, pelo que eu vi ali, que não tem nada de referência ao São Paulo, não tem um vermelho, não tem um preto, tem um tênis branco. Você fala, cara, cadê as cores do São Paulo? Mas tudo bem, estão elegantes, estão viajando, estão passeando, tá bonito, o São Paulo tá ficando o São Paulo fashion. A camisa já deu o que falar e falar negativo. Eu não digo pra camisa tá bonita, tá feia, eu sinceramente eu não me importo com esse tipo de assunto, mas tá aí, o São Paulo vai ter uma camisetinha nova e deu buchicho já com o pessoal aí dessa nova patrocinadora do São Paulo. Gente, acho que eu falei todos os assuntos que eu tinha que falar aqui. Hugo, Wendel, Natanael. Surgiram dois concorrentes fortes agora pelo Natanael, o lateral direito do Curitiba, que o São Paulo fez proposta. São eles o Inter de Porto Alegre e também o Inter de Porto e o Galo, Atlético Mineiro, Galo Mineiro. Eles têm também o interesse no Natanael, então o cara passa a valer um valor até maior, né? Ele passa a valer mais, uma vez que o São Paulo tava sozinho, quietinho, timando o Rafinha. Rafinha chegou no moleque, vai no São Paulo, lá você vai ser feliz, ficou tudo lindo. Até que o Galo e o Inter apareceram na jogada, valorizou, inflacionou, ficou mais caro e agora o São Paulo tem que pedalar se quiser ter esse terceiro lateral direito no plantel para jogar junto com o Igor Vinícius e Moreira, uma vez que Montiel, o lateral da seleção argentina, o lateral do Sevilha, o Montiel, tá, não sei se já tá fechado, mas o caminho dele, o destino dele é o River Plate, pelo país que joga. Marcelo Galhardo que estará lá e vai ter o Super Mundial também. Perdemos jogador pro River Plate com a moeda muito desvalorizada em relação à nossa. Aí é complicado, hein, São Paulo? Mas assim, notícias excelentes, hein? Trouxe notícias boas aqui hoje, eu tô empolgado. E você, tá esperando o que desse São Paulão aí? É top, hein? O ano vai ser bom, hein? Vamos quitar as dívidas e ter um timaço em campo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto! Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu! Isso aí então, torcedor São Paulino, peço sua opinião nos comentários, que você ative o sininho de notificações para receber os próximos conteúdos, deixe o like e se inscreve no canal também se ainda não for inscrito, para estar sempre recebendo os conteúdos postados aqui no canal Eterno São Paulo, sempre buscando trazer as informações atualizadas para você.